Bom, hoje foi mais um dia de tensão no Palácio Piratini. Do lado de fora, servidores protestaram enquanto o governador mantinha o regime de urgência nos projetos do pacote enviado à Assembleia Legislativa. Desde o parcelamento dos salários de policiais civis e os policiais civis e professores fizeram, então, paralisações. E tudo isso afetou o serviço público. Sem isso, também, dificulta a vida de empresas que geram menos arrecadação de ICMS. E agora? O que a gente conversa a partir deste momento é tentar traçar um panorama, né, dessa situação do Rio Grande do Sul. Também temos informações da Assembleia, onde tivemos a votação do pacote. Temos aqui o cientista político Benedito Tadeu César e o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Carlos Frederico Schmeidecker. Quase isso, né? É isso aí. A gente estava Qualquer coisa que ensaiando pronunciar, aqui tá antes. bom. Tá bom. Tá bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que a situação é difícil. Uma boa noite a todos. E a gente tentar traçar um panorama num momento tão conturbado, desculpa, a tarefa é difícil, os convidados estão aqui para tentar chegar perto de alguma perspectiva, um panorama. Como é que a gente pode começar? Professor Benedito, o que a gente pode esmiuçar primeiro? A questão política. Hoje, na Assembleia, a gente teve, por exemplo, o PSOL e o PT abandonando a sessão da votação, né? Ou então a questão econômica, vistas de ICMS, entre outras coisas, que vão afetar diretamente o bolso do gaúcho. Né? Olha, bom, primeiro, boa tarde, boa noite, né? Acho que é um prazer estar aqui, apesar do clima ruim, tanto atmosférico quanto político, econômico, né, no Estado e no país, mas a gente não tem bola de cristal, né? Bom, acho que a primeira coisa é o seguinte, eu acho que a gente sobrevive, né? Não se pode se desesperar, né? A situação econômica do Rio Grande do Sul é ruim há 40 anos, né? Desde que se renegociou, né, a dívida pública do Estado com a União, as coisas se agravaram, né? Por quê? Porque ficou comprometido 13%, né, do orçamento para o pagamento mensal da dívida. Tá? Quer dizer, com isso não há recursos para investimento, né? Você só consegue investir se você emprestar, pegar o dinheiro emprestado. Pagando dinheiro emprestado, você paga juros e cada vez você compromete mais o orçamento. Né? Há uma série de distorções, né, que vamos começar pelo executivo, tá? Quer dizer, as carreiras públicas no Rio Grande do Sul precisam ser reestruturadas, tá? Eu acho que aumentar impostos é uma atitude emergencial, mas é uma atitude cômoda para os governantes. E todos os governantes têm, desde o governo Brito, tentado ir para esses recursos. Talvez o único que não fez isso foi o último governador, não é isso? Mas todos tentam. Não, eu acho que o Rigoto também não fez. O Rigoto também não fez. Tá? Mas a solução começou é sempre os depósitos judiciais. Pois é. Meteu a mão nos depósitos judiciais. Né? Achou um jeitinho. Isso não é a solução. Isso é uma maneira de você empurrar com a barriga. O governo assumiu que a questão do ICMS não vai resolver. Pois é. Não vai tá? Mas como você não tem solução, eu digo que vai piorar. Pois é. Né? Você pega os recursos judiciais e você aumenta impostos. Tá? Isso dá um alívio temporário, mas não resolve a questão. O que me parece que resolve a questão? Primeiro, tem que renegociar a dívida. Tá? Essa dívida já está paga e repaga. Certo? Agora, isso depende de uma conjuntura nacional e internacional. O governo federal não pode abrir mão disso, porque já caiu, inclusive, né, a nota de risco do país, e se ele negociar isso, aí que a coisa despenca. Tá? Não dá para fazer, mas essa é uma questão. O que dá para se fazer no âmbito estadual? Eu acho que, primeira coisa, no âmbito do executivo, você precisa reestruturar todas as carreiras. Tá? Há muitos penduricalhos, há muitas vantagens indevidas. Sim. E mal distribuídas. Para você ter uma ideia, veja, sabe qual é a média de alunos por sala de aula no Rio Grande do Sul, no ensino público? Qual é a 12 média? Alunos por sala de aula. Não é porque os alunos na sala de aula sejam poucos, é porque tem muito professor fora de função. Sim. Tá? Quer dizer, os professores ganham pouco, tá? Mas são mal distribuídos. Se você redistribuir, dá para pagar melhor,
Tá? Por quê? Porque os professores ficam fazendo outras coisas, entende? E até como maneira de aumentar o salário deles. Sim. Tá? Na Brigada Militar, os coronéis, tá? O salário de um coronel dá para pagar mais de 40 brigadianos. Tá? E os coronéis, 80% deles estão reformados. Tá? Então, você precisa fazer o quê? E sabe por quê? Porque eles só ficam 5 anos como coronéis. Sim. A carreira os obriga a passarem para a reserva. Então, você tem pessoas com 45, 50 anos, 55... Muito novas, ganhando muito na reserva. Tá? Então, você precisa alterar isso. Tá? O fisco mantém os governos na mão, tá? Porque se eles não arrecadarem, a máquina para. Então, eles têm 1000 vantagens na carreira. Tá? Precisa reestruturar. Para fazer isso, precisa do quê? Força política. Tá? Nenhum governador tem isso e nenhum governador vai fazer. Além disso, só para concluir, o que precisa fazer? Mudar quanto cada poder arrecada, tá? Quanto é que é a fatia para cada poder. Né? Do orçamento público, uma parte fica para o executivo e outra parte fica para o legislativo e outra para o judiciário. Tá? Os recursos que vão para o judiciário, para você ter uma ideia, eles são complementados com os juros dos depósitos judiciais. Sim. Tá? Que vão para quê? Para obras. Tá? Com isso, todo o recurso, o grande volume de recursos que fica para o judiciário, sabe para que vai? Para custeio e para salários. Nós temos juízes e desembargadores no Rio Grande do Sul que recebem mais de R$200 mil. Isso a gente está listando por cima, né, algumas situações, se a gente for mais a fundo no raio-x, no diagnóstico. Tem muito mais. Tem muito mais, né, para ser descoberto, ser reestruturado e ser remontado para a gente poder tornar a máquina do Rio Grande do Sul uma máquina produtiva e uma máquina que não dê esse prejuízo no caixa. Razoável. Né, razoável, né, dentro das realidades brasileiras, dentro da realidade brasileira, que também tem a questão com o governo federal, que não é fácil. Mas... o diretor da CDL, doutor Carlos, o senhor disse agora que o ICMS não vai nem salvar o caixa do Estado e vai piorar a situação do Estado. Por quê? Por várias razões. Primeiro, uma coisa muito importante de se colocar é que todo imposto acaba no preço. Quem paga imposto, no fim das contas, é o consumidor final. Não tem como ser assim, isso é assim no mundo todo e sempre será. Não existe outra maneira de ser. Na medida em que você aumenta o preço, isso a gente aprende nas aulinhas de introdução à economia, chama-se a volatilidade do consumo, do preço. Se tu aumenta o preço, diminui o consumo. Se tu diminui o preço, aumenta o consumo. Então, é natural que, se tu aumentar o preço, vai diminuir o consumo. É o que aconteceu no governo federal, no começo do ano, que ele fez o seguinte, aumentou o preço, aumentou encargos, aumentou imposto, aumentou, na tese de que as coisas continuariam no mesmo nível de consumo e aí sobraria tanto. Não conseguiu. Aí teve que, em seguida, já anunciar, né? O nosso ministro da Economia anunciou que não, aquela meta que a gente tinha de economia já não vai dar, vamos ter que aumentar mais impostos. Porque não é mágico, não existe maneira de fazer a coisa funcionar aumentando impostos. Nós já passamos há muito tempo do limite razoável em que o imposto acaba se tornando pior. Ele diminui a arrecadação em vez de aumentar. Este limite, eu recebi recentemente uma informação, esse limite fica em torno mais ou menos de 33% de carga tributária total. Nós já passamos esse limite há muito tempo. E continuam aumentando. Existem estudos econômicos da Universidade de Berkeley, assessores do Obama, que determinaram que, acima deste patamar, a arrecadação cai. A arrecadação não sobe. Por isso que eu tenho a convicção de que esta alteração de imposto não vai ajudar o governo. Vai piorar a situação, até do ponto de vista das expectativas. Porque isso tem muito... As expectativas do consumidor hoje são muito... Nós estamos num clima muito negativo. Sim. Porque as expectativas são negativas. Nós não estamos enxergando um futuro bom.
subir imposto não é um bom negócio. Posso inserir nessa perspectiva negativa, doutor Carlos, a questão, por exemplo, que virou uma questão política, vai se transformar durante a campanha, e acho que já vai ser usada, por mais que não tenha uma relação direta com o governo do Estado, mas vai ser usado na campanha, por exemplo, para a Prefeitura em 2016. A questão da segurança. Porto Alegre viveu um período, né, um período bastante obscuro durante alguns dias, cerca de uma semana. Ainda está vivendo, de uma certa forma. Isso interfere, por exemplo, na sua área, dentro do consumo? Interfere. Hoje, por exemplo, eu saindo de casa, tinha um engarrafamento desproposital, que aí eu fui depois descobrir pelo noticiário que eram as lotações do Morro Santa Teresa que não estavam subindo o morro. Novamente, por ameaças e etc. Isso tudo prejudica a economia, prejudica funcionário que quer ir trabalhar, prejudica consumidor que quer ir para o seu local de compra, etc. Prejudica de várias formas. Então, nós estamos vendo os nossos funcionários também muito preocupados com arrastão em ônibus. Agora, tu imagina o seguinte, até a quantidade de policiais na rua não é significativamente menor do que era antes. Era pouco, continua pouco. Mas, enfim, o problema é que anunciaram que não iriam para a rua. Aí tu diz para o malandro, ó, meu amigo, não, vai estar tudo tranquilo, pode ir que não tem ninguém. Eles vão, e é o que está acontecendo. Então, nós estamos vendo muito arrastão, muito lojista tendo que fechar antes, porque tem muito clima de medo, os funcionários com clima de medo, nós estamos vendo uma onda também de restaurantes que estão com baixo consumo porque o pessoal não quer mais sair à noite, com medo do arrastão, com medo do roubo no carro, com medo do assalto, com medo, entendeu? Claro. Isso tudo afeta a economia muito. Deixa eu pegar um gancho aí. Eu queria inserir uma pergunta, na verdade, eu não sei se é a mesma, professor, mas a gente tem que caminhar, porque tem muitas questões aqui, mas uma questão política mesmo. Pegando o gancho agora dessa situação, se o senhor quiser complementar com algo a mais, mas seria assim, uma análise política agora. O governo não está errando na medida em que não monta um gabinete para gerenciar essa crise, comunicar melhor a população, porque isso foi um erro de comunicação. Foi extraoficialmente dado um toque de recolher. Né? Praticamente as pessoas começaram a conversar e criar o seu próprio. Alguns restaurantes começaram, por exemplo, a fechar antes da hora. Mas isso não foi oficialmente comunicado pelo governo. Ele erra, por exemplo, aqui, ó, ontem barraram a entrada de funcionários na Assembleia. Hoje foi proibido o acesso da população ao plenário. Né? Essas questões, que agora também vamos para a Assembleia Legislativa e a sua base. Está errando o governo em se preparar para gerir essa crise, que é inevitável? Eu acho que há erros políticos, tanto no nível estadual quanto no federal. Sim. Né? Quer dizer, eu acho que nós está mais do que passada a hora de se fazer um grande diálogo nacional e estadual. Não é? A tua ideia de uma equipe de gerenciamento de crise, alguma coisa assim, eu acho que ela é importante, entendeu? Eu acho que no plano nacional, talvez uma saída para Dilma Rousseff, talvez fosse fazer alguma coisa que o Fernando Henrique fez na crise de 2001. Tá? Quer dizer, convocou todos os ex-presidentes para uma conversa e para tentar um entendimento. Tá? Isso precisa ser tentado, né, nacionalmente, porque eu acho que a grande crise que nós estamos atravessando nacionalmente é uma crise política, não tanto uma crise econômica. Ela rebate na crise econômica, aumenta a crise econômica. Ela potencializa. Ela potencializa, mas a grande crise é política. Precisamos encontrar uma saída para ela. Eu acho que no plano estadual também, entende? Quer dizer, eu acho que, né, o governador está perdendo uma grande oportunidade, né, de... Eu acho que ele deixou, né, ele criou um cenário de caos. Ele deixou que acontecesse esse cenário de caos. Eu acho que ele poderia se valer desse cenário de caos, tá? Que foi criado, ou é de fato efetivo. Isso acho que não é o grande questão. Nós estamos vivendo numa situação complicada. Não é? Talvez ele pudesse aproveitar isso e convocar, né, as diversas forças, os diversos poderes do nível do Estado e um diálogo. Aquilo que eu dizia, não é? Quer dizer, é preciso recompor o orçamento público. Como é que se divide esses recursos? Não é? Eu falei do poder judiciário, mas veja, no poder legislativo eu tenho um outro exemplo que se liga com a questão da segurança. Foi noticiado recentemente, acho que a semana passada, que os gastos com gasolina da Assembleia Legislativa dos deputados estaduais é superior ao gasto, até agora, nesse ano, é superior ao gasto da Brigada Militar, de todas as viaturas da Brigada Militar. Veja, quer dizer,
os recursos, né? O parlamento brasileiro e o parlamento estadual é muito caro. Isso é um privilégio que Tá. o primeiro mundo não dá aos seus Não parlamentares. Nem para os parlamentares, e nem para os membros do Poder Judiciário. Exatamente. E nem para os membros do Poder Executivo. Tá? Nós temos que reestruturar tudo isso. Tá? Quer dizer, talvez seja um momento, né? Os momentos de crise, às vezes, são momentos para se encontrar grandes saídas. Momentos Tá? importantes. No aspecto tributário, a leitura que eu faço é a seguinte, olha, está se batendo muito na CPMF, mas talvez a CPMF seja... poderia se transformar, entende, na precursora, faz parte até do nosso hino essa expressão, né? Sim. Sejamos os precursores. Tá? De uma grande reforma tributária que mude a concepção tributária no país. Sim. Tá? Eu já acho A que gente- não acontece Não, de jeito nenhum. pois Que é. eles vão aumentar o imposto, ele depois não sai nunca Não. mais e vai ser Ou é indiscriminado reaumentado esse imposto, né? como foi a CPMF na Não, primeira mas veja, cara, o que eu oportunidade. estou defendendo é uma mudança na concepção e na matriz Aquela tributária. questão, por exemplo, de ser indiscriminado, para quem paga o imposto? É. As maiores fortunas, a classe média, o pobre. Pois é, veja, olha, a minha concepção é o seguinte, nós precisamos, eu não sou tributarista, eu sou cientista político, tá? Mas em termos políticos, tá? O Estado é importante, tá? Porque é ele quem redistribui e quem dá direção. Tá? Agora, se nós não tivermos uma sociedade civil, e se não tivermos produção e geração de riqueza, e se a gente não incentivar isso, o país não sobrevive. Sim. Tá? E não dá para distribuir. Certo? Então, o que me entendo é o seguinte, nós temos que diminuir o máximo possível os tributos sobre a produção e o consumo, e nós temos que tributar o capital não reinvestido, o lucro não reinvestido, o lucro final. É isso que se faz nas grandes economias do mundo. Então, nós temos que mudar, nós temos uma concepção tributária invertida. Entende? Aqui, quem paga, na verdade, o grande impacto dos impostos, que são transferidos, e são mesmo no mundo inteiro... É o consumidor de baixa mas renda. é o consumidor de baixa renda. Sim. Entende? Ele compromete quase 50% dos seus ganhos para pagar imposto. Exatamente. Entende? E as grandes fortunas não pagam imposto. Bom, eu preciso encerrar, mas eu quero começar com a perspectiva do professor Benedito. Então, ele acredita que não é o fim do mundo. Ainda é possível. Se a proposta de se chamar não só ex-governadores, né, convocar todos os partidos para o diálogo, mas instituições como a Câmara de Dirigentes Lojistas, por exemplo, de Porto Alegre, de outros municípios, como Canoas. sociedade civil tem que ser Exatamente, convocada. a sociedade. As lideranças Se chamado da para o sociedade. debate, dá para acreditar que não é o fim do mundo? Dá para acreditar no fim do mundo e tenho certeza absoluta, todas as entidades empresariais se dispuseram e estão dispostas a conversar, porque percebem nesse momento Foram um momento convocados? muito... Fomos convocados, nós tivemos o senhor veja que quando nós tivemos a luta pela extinção do imposto de fronteira, o governador criou um fórum de debate, nós participamos do fórum de debate, que na verdade foi só uma maneira de dizer, tá bom, é uma manobra diversionista, para depois dizer, não tem, porque nós não temos dinheiro, acabou, deu, continua tudo como está. Mas nós temos, sim, e já fomos conversar com o governador, já tivemos, todas as entidades já apresentaram propostas por escrito, e todas elas têm a mesma pano de fundo. O que nós precisamos para o Estado é gestão. Nós não estamos fazendo a matemática como a matemática deve ser feita. É uma coisa muito simples. A matemática não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. Não é. A matemática é 1 mais 1, tem que ser 2 e ponto. Exatamente. Isso não está acontecendo. Querem transformar os números numa coisa diferente. Sim. Se você tem, durante séculos, ou durante décadas, um déficit orçamentário, chega uma hora que explode. É o que está acontecendo agora. Mas é possível, sim. Não vai ser fácil, porque nós estamos numa situação tão dramática, que vai demorar. Mas em algum momento tem que começar. Tem que começar. E que a gente espera, pelo menos, que comece o mais breve possível. Que comece agora. Exatamente. Hoje. Eu quero agradecer a presença do cientista político Benedito Tadeu César, sempre aqui nos atendendo, e agradecer a disponibilidade do doutor, diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Carlos Federico Schmedek. Schmedek, agora sim. Com muita aula eu consigo chegar lá. É Gente, difícil. muito obrigado pela disponibilidade Muito obrigado. de vocês. Eu que agradeço. Um abraço.